Muito bem, pessoal, vamos lá então para a nossa última conversa desse nosso encontro. Vamos falar de escrita científica e editoração. Mas veja, o curso completo que eu tenho ministrado, já há alguns anos, dividido em 8 módulos, ele tem 3 partes principais. Ele tem uma parte de estrutura, ou seja, conservando ou levando-se em conta as particularidades de cada grande área, né? Quais são as informações que, não é que devem, porque não é regra, né? Mas que sempre aparecem e que são conservadas nas principais revistas de cada área. Isso é a parte de estrutura, que informação eu coloco em abstract, que informação eu coloco em introdução, como e qual a sequência que aparece as informações, que informações que aparecem na seção de conclusões, tudo isso aparece com muita frequência nos bons artigos de cada área. Então, não é difícil deduzir uma sequência boa, apropriada, certo? Quem está olhando artigos já com olhos mais clínicos ou mais críticos há mais tempo, já percebe que existem esses modelos e que a gente escreve de acordo com esses modelos. Então, facilita bastante. Essa é a parte de estrutura. Depois vem uma parte de estilo e linguagem. A parte de linguagem do curso é mostrar quais são as principais classes de problemas que a gente encontra ao escrever um artigo científico. Certo? Não com a parte científica, nada voltado com a parte científica. A parte de escrita, de combinação de palavras. Quem acha que é fácil escrever um bom artigo científico? Muito bem. Quem acha que o problema de não ser fácil escrever é a língua inglesa nas nossas áreas? Ninguém tem problema com inglês? Maravilha, muito bom. Todos nós temos problemas com a língua, porque não é a nossa língua mãe, certo? Mas o problema maior não é a língua, porque as palavras a gente conhece. Vocês leem artigos científicos, não leem? E vocês entendem aquilo que está escrito lá, não entendem? Lógico que você entende, talvez uma coisa ou outra, mas o entendimento durante a leitura da mensagem científica não é um problema. Então, por que na hora que eu vou escrever o meu, eu erro tanto para combinar palavras? E erra, viu? Vocês não têm noção de como a gente erra para combinar palavras para passar a mensagem científica do nosso artigo científico. É um problema seríssimo. Isso tem a ver com, não com inglês principalmente, mas por falta de conhecimento da estrutura, e por falta de conhecimento do que é importante e a melhor forma para passar a mensagem científica. E eu vou falar de algumas dessas classes de problemas aqui. Tá? Essa é a parte de linguagem. Que inclusive tem uma parte aqui também de um conceito chamado Plain English e Topic Sentence. Tudo isso é parte de linguagem. E tem uma última parte do curso, dentro desses 8 módulos, que tem se tornado cada vez mais forte no curso, nos últimos anos. Eu tenho aproveitado minha experiência como editor e eu tenho mostrado, então, a parte de editoração, que é muito importante a gente conhecer. Ou seja, o manuscrito saiu da sua mão, você submeteu para a revista. O que acontece? Quais são as etapas? Quem vai analisar? Como? Quais as probabilidades dele ser aceito ou rejeitado de cara? Certo? E o mais importante, que é isso que vale no final das contas, como que, conhecendo a escrita científica, eu consigo jogar o equilíbrio para o meu lado. Eu consigo minimizar rejeições automáticas de artigo. E dá para fazer. Tá? Então, essa é a parte de editoração. Veja, esse material aqui é para 2 dias. Isso daqui são 16 horas de curso, que algumas vezes eu ministro, quando tem mais tempo. Então, agora a gente vai ver tudo isso em 1h30. Então, é claro que eu vou pincelar os principais aspectos. Tá bom? Certo? Muito bem. Mas o material está disponível de várias formas para quem quiser consultar depois. Então, vamos lá. A primeira e grande frase, né, da minha palestra e desse evento. Eu sempre falo nos meus cursos, o título são sempre escrita de artigos de alto impacto. E eu já ouvi muita gente criticando, não tem artigo de alto impacto. Lógico, né? Se a pessoa visse o curso, ela ia ver que a primeira slide diz o seguinte: não há artigos de alto impacto sem ciência de alto impacto. O oposto pode até acontecer. E acontece muito. Certo? Você faz uma
um belo trabalho científico e não consegue publicar em lugar nenhum porque você não conseguiu combinar palavras e acabou publicando na revista medíocre. Isso acontece muito no nosso dia a dia, certo? Em todas as áreas. Mas o oposto é bem mais difícil. Então, veja, isso é importante, tá bom? A gente viu, e esse evento foi desenhado para tentar mostrar todas as etapas, para trabalhar na excelência da nossa atividade, né? Desde a concepção, a importância da ideia e todos os outros aspectos que a gente viu até chegar aqui, e agora está tudo pronto, esse avanço que eu consegui, mas que está na bancada do meu laboratório ou que está no meu computador, agora que eu vou passar isso para a minha área, para que realmente a minha área conheça e assuma isso como um avanço. Esse é o papel do artigo científico, tá bom? Vamos lá. Sempre começo com 3 perguntas, porque, ok, quando, essa daqui a gente já respondeu ontem, mas o porquê é muito importante. É aqui que eu mostro qual que é a relação que existe entre cientista e escrita de artigos, né? A gente ouviu várias vezes nesse curso, e não é só no curso, só no evento, não é só no evento, há vários anos a gente está ouvindo, se publica só para ter currículo, se publica só para ter numerologia. Bom, vamos tentar tirar essa discordância, né, de uma vez por todas, essa polêmica, numerologia, qualidade, quantidade. Vamos pensar um pouco de forma mais racional. Por que nós publicamos artigos? Nós, cientistas, pesquisadores, certo? Então, de novo, universidade faz ensino, pesquisa e extensão, né? Eu estou falando só de uma atividade, de pesquisa. Ou grupos de pesquisa, ou qualquer pessoa contratada como pesquisador. Nos nossos contratos de trabalho aparece que nós temos que publicar 12 artigos por ano? Ou 6, ou 1? O que vocês acham? Não. Então, por que você publica? É gostoso publicar? É prazeroso publicar? É, muito. Quando está aceito. Até o aceite é só martírio. Não tem nada de prazeroso, certo? A escrita é um trabalho terrível. Submissão é até relativamente prazeroso, parece que esse livro termina um trabalho, mas quando vem rejeitado com aquele monte de burdoada, tem gente que entra em depressão, tem gente que nunca mais apruma, tem gente que nunca mais submete nada. Então, por que eu vou me submeter a tudo isso daí se o meu salário não vai aumentar? E não vai aumentar, certo? Qual que é o papel do artigo científico na vida do pesquisador? Vamos lá. Cientista faz o quê? Cientista faz ciência. Muito bem. Ele não faz política. Muitos fazem, né? Deveriam fazer menos política e mais ciência. Não faz política, não faz arte. Não faz... Cientista faz ciência. O que significa para vocês fazer ciência? O que é fazer ciência, no final das contas? Todas as áreas. O que é fazer ciência? Um aluno de graduação ou de pós no seu laboratório fazendo experimento de biologia. Tira a perna da rãzinha, aperta lá, dá um choquinho, né, na perna da rã, a perninha pula. Tem isso ainda, Helena, no laboratório de biologia? Não tem mais, né? Isso é só nos filmes americanos, né? De dissecar rã, essas coisas. Ele está fazendo ciência ali? Ou ele está fazendo arte? Ou ele está fazendo política? Está fazendo ciência. É um cientista? É um cientista? Qual a diferença dele para o cientista? A diferença é que o cientista, ele não tem a responsabilidade de fazer nada novo. Ele está só tomando conhecimento de um arcabouço de conhecimento de toda a nossa história da humanidade. O cientista é aquele profissional que aplica um método, aplica um conjunto de etapas definidas e metodológicas, que a gente às vezes chama de método científico, de maneira a que o resultado disso traga um avanço para a área onde ele trabalha. Ou seja, o cientista é aquele profissional que aplica o método científico para trazer um avanço para a área. Esse é o papel do cientista, trazer avanço para a área. Certo? E é disso que a gente está falando desde ontem. Tem avanços que são mais importantes,
outros não tão importantes. Tem avanços que são disruptivos, muda completamente o mundo, por que não? Certo? Esse é o papel do cientista, trazer coisa nova, tá? Mas eu trabalho no meu grupo, eu tenho meu laboratório com os meus alunos. O resultado acontece na bancada, no nosso caso, que somos experimentais. Aquele resultado na bancada de um aluno de doutorado é o avanço para a área? É um avanço para a área? Conseguimos um novo quimioterápico que não tem efeito colateral nenhum, né? E com uma sessão de quimioterapia ele elimina o tumor de câncer de mama. É um grande avanço, todo mundo sabe, mesmo que não é da área, percebe. Só que está no caderno do aluno. Os resultados estão lá em cima da bancada. Aquilo é um avanço para a área? Não. Que hora que ele é um avanço para a área? O aluno defende a tese, publica a tese no banco de dados da USP. Já é um avanço para a área? Sim ou não? Sim. Primeira coisa, o que é área? Estou falando aqui, avanço para... O que vocês entendem por área? Quem é área? Hã? Isso, áreas são pessoas. É a comunidade de pesquisadores que trabalham em temas relacionados com os meus. É isso que eu estou falando de área. A área é local ou é mundial? Mundial, certo? Não existe ciência local, tá? Então, veja. Qual cientista no mundo que busca avanços em teses? Quantas teses vocês foram buscar para escrever seu projeto de pesquisa? Então, eu sinto informar, a gente tem um carinho enorme, né, pela nossa dissertação, pela nossa tese. É um documento que você passou meses debruçado em cima daquilo, mostrou para a mãe, para o pai, mas todo mundo pôs no Facebook a foto da defesa. Lindo. Aquilo para a ciência não significa nada. O documento, não o trabalho, o documento, porque não é a fonte primária de busca de avanços em nenhuma área. Minto, em algumas áreas isso pode acontecer, certo? Então, só deixa eu fazer uma particularidade aqui, antes que a gente cometa injustiças. É lógico que em algumas áreas, filosofias, ou áreas mais humanas, o avanço é justamente esse documento, que pode ser um livro, inclusive, o pensamento que está contido ali. Então, a gente tem que chamar atenção para as particularidades. Mas para as nossas áreas, aquele avanço que está descrito na tese não chegou na comunidade. Não chegou e não vai chegar. Ninguém busca avanços em tese. Aquele grande avanço do seu laboratório só vai chegar para a comunidade de que maneira? Só tem um veículo que leva isso. Qual que é esse veículo? O artigo científico internacional. Certo? De novo, em algumas áreas pode ser um pouco diferente. Estou falando de maneira geral, principalmente pela nossa audiência aqui. Isso é certo? É errado? Não interessa agora. É o jogo agora. Foi diferente no passado. Há 400 anos atrás, 500 anos atrás, tinha uma, duas revistas. Os avanços eram passados de um cientista por outro por uma carta. Meu amigo, hoje eu consegui ver tal coisa. No futuro, pode ser muito diferente também. As grandes editoras já estão pensando como vai ser o modelo de publicação científica no futuro. Será que daqui 30 anos a gente vai ter todas essas revistas científicas como a gente tem hoje? Provavelmente não. Qual vai ser o papel das redes sociais nisso? Será que eu já não consigo, no laboratório, estar acoplado a uma rede social da minha comunidade, já colocar o resultado, ele já receber as críticas, a revisão automática, entre aspas, dos pares, automaticamente, imediatamente? Pode ser, as grandes editoras já estão discutindo isso. Mas isso é para o futuro. Hoje, só existe um veículo que leva o avanço em conhecimento básico ou aplicado, tanto faz, para a comunidade. Esse veículo é o artigo científico. Então, não tem o que fazer. Certo? Vocês estão entrando no jogo ou jogando nesse momento. Então, veja. Então, eu não publico para ter numerologia. Eu publico porque o papel do cientista é trazer avanços. E o avanço só chega através do artigo científico para a área, eu preciso publicar. Certo? É igual pensar no jogador de futebol.
Qual que é o papel, a função do centroavante? É só fazer uma coisa. O que que é? Gol. Profissionalmente falando, o centroavante só tem que fazer uma coisa. Gol. O cientista, ele só tem que fazer uma coisa na vida, que é publicar? Não. Ainda bem que a maioria está esperta. Não é publicar artigos, é buscar avanços para a área. Só que eu preciso do artigo para levar esse avanço. Então, não confunda, certo? Então, dá para desacoplar a vida de cientista de escrita de artigo? No momento, não. Tá bom? Então, pensem nisso, tá? Numerologia. Quem manda é a área. Áreas em que, no momento histórico, os avanços são muito rápidos, há muitas publicações. Para a minha área, publicar 10, 20 artigos por ano, eu estou me equiparando com os principais centros de pesquisa, isso é muito normal na minha área. Então, não posso receber críticas de quem não publica tanto. Mas também não posso criticar quem publica 1 ou 2 artigos por ano. Pode ser que tenham áreas onde 1 artigo, 2 artigos por ano, é o que a comunidade espera e é o que acontece no momento. Ótimo. Então, não compare áreas diferentes, certo? Essa questão de comparar números não tem nada a ver, tá bom? Então, pensem nisso, respeitando as particularidades de cada área, tá? Vamos lá. Essa pergunta que nós respondemos ontem, cientistas publicam ideias, e esse é o papel central desse nosso evento. E a terceira pergunta, qual o momento de parar tudo que eu estou fazendo para cuidar do manuscrito, para combinar palavras? Tem pesquisadores que acham, e eu tenho visto muito, né? Que pecam pelos excessos, né? Tem pesquisador que acha que nunca o trabalho está completo. Ele sempre acha que o aluno tem que fazer mais uma análise, aumentar o N, fazer de novo. Ele, às vezes, tem uma baixa autoestima, tem medo de dar cara para bater. Isso acontece muito, nós somos seres humanos, certo? E, então, precisa... Bom, pode acontecer. Tem pesquisadores que são opostos, são muito otimistas. Tem um gráfico, ele acha que aquilo é uma grande revolução, bom, quer publicar. Pode ser também que aconteça. Mas o mais importante é pensar, né, em como ter esse discernimento. Porque o que está na base disso tudo, no momento exato, é o reconhecimento pelo pesquisador de que aquilo é um avanço para a área. E eu não tenho esse reconhecimento se eu não conheço minha área. Voltamos ao que a gente falou ontem. Se eu não conheço minha área bem, e ontem eu já dei a receita para isso, eu não sei se aquilo que eu tenho em mãos é realmente um avanço ou não. Por quê? Nós não podemos pecar pelo excesso. Eu conheço e vou em várias teses, defesas de doutorado, onde você percebe que o aluno fez um excelente trabalho, e chega no final, defendeu bonitinho, você pergunta quantas publicações ele teve. Aí eu já ouvi várias vezes orientadora dizendo assim, não, até agora a gente só se preocupou em escrever e defender a tese. Agora que nós vamos ver quantas publicações saem daqui. Veja, não faço nenhum julgamento às pessoas, mas essa análise não funciona. Por vários motivos. Primeiro, quem disse que tese dá cria em artigo? Não dá. Quem disse que porque você tem uma tese, você tem artigos? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Lógico que se você tivesse artigos ao longo do seu doutoramento, aquilo ia estar de alguma forma contemplado na sua tese. Mas tese não gera artigos. Se você passou 4 anos trabalhando, vai levar mais 1 ano e meio para escrever, submeter e publicar, que é muito comum, são 5 anos e meio. Se você tinha uma coisa quente, só contando com a sorte, para que nesses 5 anos e meio ninguém fez a mesma coisa. Acontece todo dia vem aluno comigo, olha esses caras aqui publicaram aquilo que eu estava pensando em fazer. Olha, acabou de sair ontem, faz parte. É assim que é mesmo. Então, em cada momento, você tem que ter o discernimento de saber qual é a hora de colocar ênfase no manuscrito, na publicação, e transformar aquilo num avanço para a área. Não é fácil, é lógico que você tem que ter responsabilidade, né? Eu só vou pensar em escrever quando aquela minha questão, o meu problema, a minha hipótese foi provada. Né? Não vou fazer as coisas incompletas, lógico, certo? Mas mesmo assim, tomar cuidado para não pecar pelos excessos. Lembrar que tudo é uma questão de timing, certo? Diferentes áreas têm diferentes timings de publicação. Como que eu conheço o timing da minha área? Ora, vá conhecer a sua área. Quem são os grandes grupos que trabalham nos mesmos temas que você? Quantos artigos aquele grupo lá de Harvard, da Europa, da Coreia, publicaram no ano passado? Publicaram tantos. E vocês aqui estão publicando quanto? Tem que estar atento a isso tudo, certo? Isso aqui também é um roadmap do nosso
processo científico, né, das etapas aí do desenvolvimento científico, já falei ontem. Agora vou focalizar um pouco mais no gênero literário, no gênero textual da escrita científica. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário, sugestão, críticas? Nada? Então vamos lá. O gênero. Pessoal, da mesma maneira que nós temos poesia, romance, não ficção, ficção, nós temos um gênero, que é a escrita científica, certo? E como tal, sempre é bom eu conhecer as principais características desse gênero. Se eu der um texto de romance para vocês, vocês vão reconhecer que aquilo é romance. Se eu der um livro de ficção científica, rapidamente vocês vão reconhecer que aquilo é ficção científica. Como que seu cérebro reconhece que aquilo é ficção científica? Pelo estilo, pela combinação de palavras, pelas palavras que são usadas. É assim que a gente diferencia esses estilos. Então, tem algumas características nesse gênero aqui que nos ajudam muito, né? Ou, pelo menos, tenta tornar um pouco mais simples, menos difícil o processo de escrita. Eu vou falar de algumas dessas características do gênero da escrita científica. Primeiro é a audiência. É um gênero no qual, antes de escrever, eu preciso saber quem vai ler. Nenhum outro autor de outros gêneros se preocupa com quem vai ler, a ponto de essa audiência mudar a forma dele escrever. Nenhum poeta muda a forma dele fazer poesia, preocupado com quem vai ler, certo? O cientista precisa. E por que isso acontece? Por uma particularidade. Nas nossas áreas, em quase todas, existem revistas que são muito específicas e revistas que são menos específicas, mais amplas. Aquele artigo, aquele trabalho seu cabe naquela revista, mas também cabe outros de sublinhas diferentes um pouco, dentro de um guarda-chuva maior, né? De uma área maior. Todo mundo aqui sabe que existem revistas muito específicas e revistas mais amplas. Alguém aqui me dá um exemplo de uma revista muito específica na sua área. Vamos ver. Ontem eu falei de conhecer as 5 principais revistas. Vamos ver se alguém já fez a tarefa, né? Fala para mim o nome de uma revista específica de alguma área. Organic Electronics. É específico. Nem tanto, mas é bastante específico. Eletrônica orgânica. Que, inclusive, é uma área... Lógico, as áreas mais novas tendem a ser mais específicas. Fala. Groundwater, certo? Águas subterrâneas, isso? Ou do tipo? Não conheço, então aí já não sei o grau de especificidade dela. Mas nenhuma ganha do meu exemplo, certo? International Potato Science. Esse é um exemplo que eu aprendi dando um curso lá na Exalc. E aí a menina lá me falou... E, aliás, né, International Potato Science é uma revista muito boa na área. E veja, a gente acha engraçado, mas sem nenhuma maldade, porque é importantíssimo, certo? Então, quem vai publicar na International Potato Science tem uma maneira de escrever. Quem lê International Potato Science, pessoal? Quem lê? Quem trabalha com eletrônica orgânica lê International Potato Science? Só se for para brincar, enfiar um eletrodo de cobre, um de zinco na batata, né? E gera energia. Então, veja, a audiência é de agrônomos, o pessoal do agronegócio, que se especializa nesse tema. Importantíssimo, inclusive, certo? Quando o escritor, o autor, vai escrever para essa revista, ele não precisa usar texto para dizer qual é a área que ele trabalha, está óbvio, certo? Ele não precisa usar texto para dizer quais são os problemas da área, porque a audiência é muito específica e conhece. Ele não precisa usar texto para dizer como esses problemas o motivou a fazer aquilo. A área conhece, então ele escreve de uma maneira muito mais rápida, para que aquela informação importante chegue mais rápido, porque o leitor não quer saber da área, da grande área, quando começou essa área, quais foram os primeiros cientistas, os trabalhos pioneiros, não. A revista é específica, e a audiência é específica. Então, ele escreve de uma maneira. Agora, se ele for escrever o mesmo artigo, submeteu para a International Potato Science, uma super batata, que tem um teor de fibra altíssimo, que tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, que tem, sei lá, um cruzamento com goji-berry, com ginseng, com não sei o que lá, tudo que o pessoal do naturalismo gosta. O editor da Nature falou, nossa, mas que maravilha.
manda seu artigo para cá. Ele manda o mesmo texto? Por quê? Bom, primeiro, isso é só... Não existe essa história de editor da Nature pedir para vocês... Então, já vamos deixar claro, né? Muito pelo contrário, o editor da Nature pede para você não mandar nada, certo? Então, veja, ele só não proíbe porque não pode proibir mesmo a gente de mandar nada, né? Mas se pudesse, ia ter um botãozinho lá para ele proibir a gente de mandar qualquer coisa para a Nature. Então, veja. A audiência da... Quem lê Nature? Quem falou isso? Essa é a resposta certa. Você, Adrislane? Você não está lendo, né? A resposta certa é todo mundo. Todo cientista, nessas nossas áreas, deveriam folhear não, né? Ter acesso, toda vez que sai a Nature, Science. Tudo bem, mas você era da área de humanas, também não é, sociais, não é muito abrangido pela Nature, tudo bem, mas tem PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, dos Estados Unidos, tem todas as áreas, humanas, sociais, tudo, certo? É lá, pessoal, pode ser muito raro sair um artigo na sua área específica ali na revista, mas quando sai, é o artigo, certo? Então, todo mundo tem a obrigação de ver essas revistas. Quando a gente vai escrever para a Nature, então tem uma audiência muito maior. Então, o autor tem que colocar, primeiro, qual é a área? É essa. Ela é importante por quê? Quais são os desafios, os problemas, os gargalos? Como que o meu objetivo vai ajudar a diminuir essas lacunas da área? Então, ele escreve de uma maneira totalmente diferente. Isso é, então, a estratégia de, antes de começar a escrever, você ter ideia se aquele avanço vai para uma revista mais específica ou mais geral. É você, com seu orientador, supervisor, que decide isso, tá? São os autores. Essa questão da audiência, pessoal, é um negócio muito sério. O cientista, por definição, é um profissional que tem que atingir diferentes audiências. Quando eu mando um projeto de pesquisa, eu tenho que deixar claro qual é a importância daquilo, porque eu estou pedindo milhões de reais, do dinheiro público. Você acha que todos os pareceristas que vão dar o parecer são especialistas na minha área? Claro que não, muito pouco provável. Aliás, pelo que a gente está vendo com os pareceres, é o oposto, né? Os pareceristas são terríveis, certo? Então, você tem que escrever de uma maneira a combinar informações muito específicas e amplas, para que mesmo um cara de áreas correlatas entenda e dê o crédito para aquilo. Quando a gente vai falar de ciência em divulgação científica, eu atinjo uma audiência pouco específica, certo? Eu preciso aprender a transformar aquele meu conhecimento numa linguagem que, tudo bem, a sociedade leiga é difícil falar, muitas vezes não dá para entender mesmo, mas você demonstrar a importância daquilo para a sociedade leiga, dá para fazer e tem que fazer, certo? Talvez o leigo não entenda, o leigo quer dizer um não cientista, não vai entender a matemática daquilo, a química, a física, toda a engenharia que está por trás daquilo, toda a eletrônica, não precisa, mas a importância daquilo ele tem que entender, certo? Você trabalha com o quê? Você aqui, ó, do Groundwater. O que você faz? Mas o que... E qual que é o título da sua dissertação, tese, doutorado, do seu projeto? O que é? Está trabalhando nisso. Quem daqui está fazendo? Você é doutorado. O que você faz? Mestrado. Você trabalha com o quê? Soldagem. Soldagem é muito simples. Estou brincando. Sacanagem, né? Está vendo como você não soube se vender o seu peixe? Como que você chama? Gustavo, qual que é o título da sua dissertação? Ou com o que você está trabalhando? Não soldagem. O mundo inteiro trabalha. Nós aqui na oficina mecânica temos 20 lá trabalhando com soldagem. Não são cientistas. Isso, então está vendo? Muito bom. Então, um grande especialista na sua área, aquele que vai estar na banca, te pergunta, Gustavo, com o que você está trabalhando? Gustavo, né? Com o que você está trabalhando lá na USP? O que você fala para ele? Ele é o especialista. Então, as palavras-chave, aquela coisa que ninguém conhece, pode falar. Fala de maneira concisa, vamos ver. Eu quero ver quanto que a quantidade de uma determinada fase diminui a influência de uma... Fase do quê? De uma fase
Isso. Qual composto? Então fala. Repete então de novo, usando as palavras específicas. É o grande especialista que eu entendo de tudo isso. Fala. E isso fala ferrita circular. Nunca vi ferrita circular. Não. Não, muito bom. Não sou tão especialista assim. Muito bem. Agora, um outro engenheiro mecânico ou de materiais como eu te pergunta, o que você está fazendo lá? Eu não, você viu que não é para mim, não serve. Que eu sei que é ferrita, mas não ferrita circular. Certo? Um profissional de outra área. Não, de engenharia mecânica, um metalurgista. Bom, metalurgista não, que ele vai saber o que é ferrita. Um outro engenheiro te pergunta, o que você está fazendo lá? Uma pessoa não específica da sua área. Mas ele sabe o que é soldagem, ele sabe o que é fase cristalográfica, ele sabe o que é soldagem. Tem a influência de diversos tipos de eletrodos na soldagem de serviço. Para tentar minimizar uma falha futura. Muito bem. E aí o seu açougueiro pergunta, Gustavo, o que você está fazendo lá na USP? Bate palmas para ele porque ele merece, muito bom. Podia ser melhor, né? Porque ele vai falar assim, putz, eu também uma vez fiz Senai, eu trabalhei numa empresa de construção e eu trabalhava com soldagem o dia inteiro. Então, você está vendo que não é tão simples. Agora, só deixa eu fazer um esclarecimento aqui, para que não há nenhum tipo de preconceito com açougueiro. Eu só estou me referindo a um profissional que não é cientista normalmente, né? E que muitas vezes é mais importante para mim do que muitos cientistas, o meu açougueiro, certo? Então, sem nenhum preconceito. Mas é só para mostrar a necessidade que a gente tem de combinar. A única coisa que você fez de diferente é só um exercício de combinar palavras. O seu trabalho não muda, o profissional não muda, nem o entendimento do profissional. A única coisa que faz ele ficar confortável, e você também, é a combinação de palavras que você usa. Isso é o artigo científico. Certo? Isso é muito importante. Tá bom? E não é só nós que temos esse problema. Olha o que saiu na Science ano passado. Do ano passado, não. Ano retrasado. A Science tem uma editora, que é a Marcia McNutt, e ela publicou isso daqui num blog, sei lá onde, num editorial mesmo da Science, dizendo do problema que tem com communications skills. Eles estavam falando dos webinars, seminários pela web, né, que a Science faz, e tem um tema que explode, milhares de inscrições. É quando se fala das habilidades de comunicação no mundo científico. O que acontece nos Estados Unidos hoje? Não tem, como no Brasil, não tem vaga para todo mundo que se forma. Então, o pessoal, os pós-docs vão trabalhar, pesquisadores vão trabalhar na indústria. E lá faz pesquisa na indústria. Publica, patenteia, pesquisa de altíssimo nível. Só que esses pós-docs que viveram a vida inteira num ambiente acadêmico não conseguem se comunicar com gerentes, diretores, executivos, presidentes, CEOs. Não tem essa habilidade, porque ele está acostumado a falar com o orientador dele. Ele está acostumado a falar com os pares dele na academia. Vai para a indústria, é um mundo muito diferente, e ele não tem essas habilidades. Por isso que quando eles falam sobre isso, né, de como ter essas habilidades, as inscrições explodem mesmo. Então, veja que é um problema mundial, não é só nosso, e é uma falha. Certo? Audiência. Segunda característica muito importante, clareza e concisão. O texto científico ele é claro e é conciso, na maioria das áreas. Por isso que conciso está até numa coisinha diferente aqui, ó. A nossa querida amiga aqui, que é da área de humanas ou sociais? Sociais. Algumas revistas sociais, algumas revistas de humanas, concisão não é um problema. Quantidade de texto, quantidade de informação não é um problema. Inclusive, tem revistas nas áreas de educação que pedem um número mínimo de páginas, 30, 40 páginas, para o seu artigo ser analisado. Está errado, está certo? Não. É só uma característica de área. Nas outras áreas, nossas, por exemplo, aqui, ó, biomédicas, biológicas, exatas, engenharias, concisão é palavra de ordem. O texto científico de impacto, ele é claro e é conciso. Se você consegue passar a mesma mensagem usando um número menor de palavras, essa é a melhor forma. Essa é a melhor forma. Veja os artigos da seção Letters to Nature, certo? São artigos de uma página. Ali está o grosso dos avanços científicos no mundo.
toda semana quando sai um fascículo. Em uma página o cara coloca o avanço. Ah, você quer saber os detalhes de síntese, de concentração, de como ele usou a metodologia? Tudo bem. Existe uma seção de Supplementary Information, onde você pode ver com mais detalhes. Mas o avanço foi reportado em uma página. Isso não é fácil de fazer. Certo? Claro e conciso. É o que a gente faz hoje? Não. A gente não consegue ser claro quando escreve. Certo? É um problema sério. O que é clareza? O texto nosso é dividido em parágrafos e sentenças. Cada sentença que eu coloco tem uma função. A função é trazer a mensagem para o meu cérebro, para o cérebro do leitor. Quanto mais rápido essa mensagem científica chegar no cérebro, melhor. Então, 80 micromolar causou a morte de 90% das células. Pronto, não tem palavra sobrando aí. Foram as mínimas necessárias para passar aquela informação que estava no gráfico, numa tabela, para o cérebro do leitor. Isso é clareza. Certo, pessoal? Isso é clareza. É fazer com que chegue rápido no cérebro do leitor. Então, eu posso dizer, quando eu conheço a mensagem, que, aliás, hoje em dia já é até uma grande coisa, né? Porque não é raro a gente não entender o texto, chama o aluno, pergunta, o que você quis dizer com isso aqui? Ele pega assim, não, deixa eu ler. Aí já foi embora. Ele não entendia nem o que ele quis dizer, mas tudo bem. Isso é, às vezes em português, hein? Às vezes em português, mas tudo bem, são casos... Clareza é quando eu tenho a mensagem, encontrar a melhor forma de passar. Porque, uma vez que eu sei a mensagem que eu quero passar, existe um monte de maneiras de fazer isso. Eu posso dizer assim, pessoal, hoje eu acordei 7 horas da manhã, tomei banho, tomei café, depois já corri para a USP, logo começamos a palestra do professor Glaucio, depois logo em seguida chegou o professor Marcelo, deu uma palestra também muito interessante, fomos almoçar, voltamos, né, assistimos a palestra aí do Eduardo da Maria Aparecida. Veja, eu quero, né, só deixa eu informar antes, né, eu quero passar a mensagem de que nós começamos a última palestra em cima da hora, sem atraso. Essa é a mensagem inicial que eu queria passar. Aí voltei depois do almoço, assistimos a palestra da Maria Aparecida, chegou em cima da hora também, o Eduardo, no final tive uma grande surpresa que eu ganhei um livro, né, fiquei muito feliz por ter ganhado um livro. Fomos para o nosso coffee break, voltei, e a última palestra começou em cima da hora, começou no tempo. A mensagem que eu queria passar está aí dentro? Tá. Ou eu posso falar assim, pessoal, a última palestra do evento começou na hora. A mensagem está aí também? Tá? Tá. De que forma chegou mais rápido? Da primeira ou da segunda? E de que forma a gente escreve? Alguém duvida disso? Alguém duvida disso? Não duvide. Eu não sei quantos textos de outros vocês leem antes do acabamento. Vocês leem artigos de outros. O artigo, a princípio, já passou por um monte de análise. Mas textos iniciais, eu não sei quantos vocês leem de colegas. Eu leio muito. De alunos do meu grupo, alunos das disciplinas. Como que é o nosso texto? Eu até coloco a mensagem. Aí eu vou jogando palavras, e jogo mais palavras, e coloco outra palavra, e vou jogando palavras. Quando estraguei o texto, eu mando para o meu orientador. Quando ninguém entende o que está mais lá, de tanta confusão e volta que eu já dei, eu mando para o meu orientador. E o aluno esquece, nós esquecemos, que eu entendo do meu trabalho, eu vivo isso 24 horas por dia. O outro não entende nada. Ele está longe, ele está do outro lado do mundo. A única ponte que ele tem para entender o que você fez é a combinação de palavras que você pôs no papel. Então o aluno às vezes fala, mas aqui está faltando uma coisa. Não, é óbvio para você, não é óbvio para o outro. Então pensem nisso, que é um problema sério. Clareza e concisão, pessoal. Então, eliminem palavras do texto. Daqui a pouco eu vou falar a melhor forma de fazer isso e qual o melhor momento, tá? É o único gênero literário que eu chamo outros autores, nenhum outro gênero nenhum poeta compara a poesia dele com a do outro. Nós precisamos disso, é parte, né, da escrita científica, e é uma área que não tem, gênero que não tem espaço para suspense. Diferente do livro de suspense, né, onde na primeira página alguém morre, você só sabe quem matou na última, o artigo científico, você deixa claro o seu grande avanço logo na primeira chance que você tiver. Deixe óbvio. Geralmente, onde que é essa primeira chance? No abstract. Por que não no título? Muito bem. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Comentários? Sugestões?
Vamos lá. Vamos agora focalizar um pouco mais rápido. Eu estou dentro do prazo. A questão de estrutura. Esse é um artigo científico. Ó, esse camarada aqui, acinturado, bonitinho. As primeiras coisas que a gente observa desse documento é que ele é separado por partes. Não tem artigo científico, é um texto corrido de fora a fora. Outra coisa que a gente observa é que tem uma escala aqui, ó, tem coisas específicas e coisas gerais. Que coisas são essas? Informações. Então, veja, tem 2 seções que são de transição. Essas seções é que dão esse acinturamento para o artigo científico. Então, você percebe que a introdução precisa começar com informações amplas, gerais, aquelas que servem para todo mundo que trabalha na mesma área que você, ou na mesma sub-área que você. Por isso que essas seções são muito plagiadas, inclusive. Certo? Que, aliás, não pode, certo? Mas ela funila, e de um parágrafo para o outro, você vai fechando, até chegar no último parágrafo, o último parágrafo da introdução traz sempre o quê? O objetivo, que aqui a gente vai chamar de propósito, certo? O propósito é específico, é seu, ninguém mais fez. Se alguém já fez, você está perdendo tempo, tá? Então, nas conclusões, aqui metodologia e resultados, óbvio, é só daquilo que você fez, é muito específico, tá? E nas conclusões eu vou ter o movimento inverso. Eu chamo de novo o meu principal avanço e mostro como que ele contribui para a grande área. Então eu abro, né? E volto para as informações gerais, certo? Vamos começar com o título. É fácil ou é difícil escrever um bom título? Difícil mesmo, certo? Vamos pensar em coisas óbvias e coisas não tão óbvias. Ó, coisas óbvias. Por que esse título não pode? Ninguém olha mais. Por quê? Qual o problema daquele título? Tamanho. Então, tem coisas que são óbvias. Eu não quero um título com 3 linhas. Você acha que alguém vai ler? Não vai ler, óbvio. Tá? Posso até mexer aqui, né? Diminuir um pouquinho e assim por diante. Tá? E esse título? É bom ou é ruim? Veja que quando são informações publicadas, aparece a fonte, quando não são publicadas, são textos meus, não aparece fonte, tá? Então, veja, esse é um título que tem como característica o quê? Ele é muito longo? Não. É bom ou não é tão bom? Na nossa opinião aqui, né? Ou melhor, qual característica tem esse título? Ele é muito o quê? Geral, muito bem. Executive Hubris, The Case of a Bank CEO. Isso é bom ou é ruim, ser muito geral? Isso, exatamente. Não é bom nem é ruim, depende da área. Tem áreas onde títulos mais gerais são muito comuns. Tem áreas onde a gente prefere títulos mais específicos. Nossas áreas preferem títulos mais específicos, certo? Então, não tem nada de errado. Então, tem áreas, essas são áreas de administração, contabilidade, títulos mais amplos, são muito comuns em grandes revistas da área. Esses títulos aqui todos eu busquei nas melhores revistas de cada uma dessas áreas, certo? Títulos com 2 pontos, títulos na forma de pergunta. Pode ou não pode título na forma de pergunta? Todo o curso que eu ministro, praticamente todo o curso sempre tem umas perguntas assim, não. Eu conheci um professor que me disse que não podia tal coisa, na hora de escrever. Aí tem outro que fala, mas meu professor um dia me disse que não pode colocar na voz ativa. Aí tem outro que fala, mas o professor um dia me disse que eu não posso colocar resultado nas conclusões. A pergunta que eu faço sempre é a seguinte, você já viu algum bom artigo na sua área? Já. Algum bom artigo na sua área traz isso? Traz. Então, não tem, então quer dizer que pode. Não existe pode ou não pode em escrita científica. O que eu trago para os cursos é a estatística. A estatística é que fala por si só. O que acontece com mais frequência nas boas revistas da sua área. Certo? É isso que manda. Não tem regra, não está escrito em lugar nenhum. Então, o que manda é a área, é a comunidade. Tá? Então, artigos com 2 pontos, perguntas e assim por diante, tudo isso é muito comum. Tá? Em algumas áreas. Lógico, exatas, biométricas, a gente prefere títulos mais específicos mesmo. Tá? Mas em outras isso não é tão comum assim. Tá bom? Esse título aqui, ó. Tem algum problema com esse título? Que vocês acham, né, no seu julgamento? Ele é muito longo? Tamanho é um problema? Não. Ele é muito geral? Não. Então, eu acho, é um bom título? Sim.
Aí vamos ver, ó. Pelo título eu sei com que os autores trabalham? Sei. Pelo título eu sei que métodos eles usam? Sei. Pelo título eu sei qual foi o resultado da pesquisa? Sim? Não. Poderia saber? Seria bom? Seria. Como que eu coloco um resultado aqui nesse título? Hã? Quando a gente fala de resultado no título, não é para colocar um gráfico, uma tabela, e nem colocar uma expressão enorme. Quando eu falo de resultado no título, é para fazer uma coisa assim. Então, agora eu vou mexer nesse título. Ó. Então, esse título, que é o original, né? É assim, The Effect of Forced Land Use on the Cost of Drinking Water Supply, Espaço Econométrico Análise. Por que a gente não modificaria e deixasse assim? Por que a gente não modifica e deixa assim? Forced Land Use raises the cost of drinking water supply in Southern California. Opa, lógico que é, né? Outro título. O resultado da pesquisa aparece aqui? Aparece aqui, ó. Tirou o brilho do artigo? Alguém deixou de se interessar pelo artigo só porque aparece aquela palavrinha no título? Muito pelo contrário, aumentou o interesse pelo artigo. Então, quando a gente fala de resultado, são coisas assim, é uma palavra, um verbo, né? Então, o uso do novo composto causa morte celular em tal situação. Então, sempre que possível, pode ser que às vezes seja mais difícil, não é sempre também, né? Mas sempre que possível, pense em já deixar no título o seu grande avanço, o seu grande resultado. Essa é uma tendência nos últimos anos de grandes revistas. Pode abrir Science, Nature, você vai ver que 30% a 40% dos títulos vêm assim, na forma com resultado já. Né? Olha esse aqui da Nature, ó. Esse aqui é um NLRP6 negatively regulates the innate immunity and host defense against bacterial pathogens. Está aqui, ó, o resultado. Tá? Olha esse aqui da PNAS, ó. Ocean Driven Time enhances the iceberg calving and retreat of Antarctic ice shelves. O resultado está aqui, ó. Certo? Então, vale a pena, sempre que possível, pensar se eu não coloco já o meu resultado no título. Tá? Pensem nisso. Dúvidas com relação a títulos? Nenhuma dúvida? Fala. É uma análise que você pode fazer caso a caso, né? Será que se colocar o título, o que é mais importante para o leitor naquele momento? Né? Talvez, né? Então, não sei, pode ser, talvez em alguns casos seja o método, com certeza, em outros talvez no título. Na minha área de pesquisa, método não é uma coisa tão importante, geralmente não é uma coisa tão importante, porque nossos métodos, né, são métodos muito bem conhecidos. A gente não trabalha em métodos, em novos métodos, muitas vezes. Né? Então, você tem que ver caso a caso, tá? O que é mais importante naquele momento. Tá? Mas é uma dica importante. Pessoal, quem são os autores de um artigo científico? Gustavo fez o trabalho dele em soldagem, certo? Aí ele colocava hidrogênio para ver se formava ferrita circular. Todo mundo já sabe aqui, todo mundo já pode ir na banca da sua defesa. Viu? Publicou um artigo. No final do mestrado, publicou um artigo. 4, 5, 6 pesquisadores foram autores, são coautores com ele. Obrigatoriamente, ele é autor daquele artigo? Não, você está falando. Se teve alguma contribuição. Tomara, né? Tomara. Se bem que tem uns casos que acontecem mesmo, né? Tem umas coisas que é o orientador que faz a tese. Obrigatoriamente ele é autor daquele artigo? Lógico, óbvio. Ele é o responsável pelo projeto. Quem mais obrigatoriamente é autor daquele artigo dele? É aí que está. Se o orientador ajudou, atrapalhou, se ele entende ou não entende, se ele é bonzinho, se ele é legal, não interessa. Se ele sai para tomar cerveja com os alunos ou não sai, não interessa. Ele vai lá. Aqueles outros autores que entraram, 3, 4, 5, como que eu decido? Como que eu decido a autoria? Coautoria? Autoria e coautoria, vamos chamar tudo da mesma coisa aqui. Como que eu decido? Isso é uma coisa importante que editoras já estão pensando, né, já há algum tempo, evitar a falta de ética em autoria. Tem gente que coloca autores que não deveriam aparecer na lista de autoria. Tá? Essa é uma má conduta científica. Tá? Então, lógico que talvez vocês nunca tenham se preocupado com isso, talvez até a responsabilidade disso seja mais do orientador, supervisor, mas é bom ficar atento, certo? Então, tem algumas áreas, pessoal, essa aqui é uma delas, ó.
Esse International Committee of Medical Journal Editors tem regras muito rígidas para definir quem é a autoria de artigo científico. Ele diz assim, para o camarada ser autor, ele tem que ter participado na concepção, no design, aquisição de dados, análise, interpretação, ter participado do processo de escrita e ter aprovado a versão final que foi submetida. Vai ser autor quem tiver nas condições 1, 2 e 3. É fácil passar por todas essas etapas aqui? Um monte de orientador, talvez até eu, não estaria já como coautor, certo? Então, tem áreas que buscam uma maior rigidez nisso. Porque muitas vezes as pessoas esquecem que existe uma seção no artigo chamada agradecimentos. A sessão de agradecimentos, pessoal, é primeiro para agradecer pessoas. Depois, se você for gentil, bonitinho, agradeça a FAPESP, CNPq e CAPES. Mas, né, eles gostam, eles pedem, né, mas tudo bem, nem precisar, porque o papel deles é aquele mesmo, financiar a pesquisa nossa. Não estão fazendo nada além não estão fazendo nenhuma gentileza, certo? Mas, como a gente também é gentil, agradece FAPESP, CAPES, CNPq, não custa nada. Mas é para agradecer pessoas. Então, um técnico que te ajudou em toda a montagem dos experimentos, eletrodos, na soldagem e tal, ele é autor ou não é? Pode ser ou pode não ser? O colega do seu orientador, que te deu uma dica, você gostou, usou aquele processo, tal, deu certo, ele é autor? Pode ser ou pode não ser? Certo? Aquele professor que no departamento só ele tem aquele equipamento e você precisou ir lá e usar. Isso não acontece, isso é só, lógico, né? Isso não acontece, isso é só uma suposição. Aí no final ele fala que, né, você pode usar se ele for coautor, que também é coisa que não acontece, isso é só uma... Ele é autor? Pode ser ou pode não ser, se bem que nesse último caso nunca deveria ser, mas vamos lá. O técnico pode ser? Pode. Se o cara, aí por isso que tem uma frase aqui que ajuda, né? Deixa isso aqui mais no nosso mundo real, né? Deixa mais fácil assim, pensa assim, E isso não é regra, então pode ter exceções, tá? Mas, para o camarada ser considerado autor, ele devia ser capaz de apresentar e defender aquele trabalho em algum momento, em alguma instância, não com aquela destreza toda que você faz, mas você sabe. Então, um técnico que ele é engenheiro também, tá? Ele conhece muito daquele processo de soldagem, ele te ajuda, ele discute intelectualmente com você. Você sabe que em algum momento ele podia apresentar e explicar alguma coisa. Pode ser coautor, claro. Essa decisão é sua e do seu orientador. Essa decisão é do cientista, mas tem que ser pautada com bom senso, com ética e tudo mais. Não dá para pôr o nome, não pode pôr o nome de todo mundo que você imagina, e também não dá para deixar nomes de fora. Quem daqui já viu artigo com um único autor? Tem muitos. Quem já viu com 800 autores? Tem muitos. Quem já viu com 5.000 autores? Tem um, né, o artigo do LHC, que saiu ano passado na Nature, tem quase 5.000 autores, certo? Nesses casos, não dá para ter uma lógica assim, né? Quando tem 800, centenas de autores, são acordos da área. A área de física de partículas, físicas de alta energia, tem esses consórcios de grupos no mundo inteiro. Quando sai um trabalho, vai o nome de todo mundo, ótimo. Genômica, mesmo caso. Está errado ou está certo? Não é questão disso, quem manda é a área. Se eles decidem, é assim que é, pronto. Não tem regra, não tem... Né? Então, é a área que decide. Mas existe um consenso geral, tá bom? Vamos agora para o abstract. É difícil ou é fácil escrever um bom abstract? Não é. Eu vou provar para vocês que é fácil escrever um bom abstract, certo? Vamos lá, é muito rápido, Use esse modelinho, Não tem como errar. Contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Conclusões um pouquinho mais apagado, porque tem algumas áreas onde isso não aparece com muita frequência. Mas tudo bem. Não, se aparecer também não há nenhum problema. Fica completo. Tá? Esse modelo nós que sugerimos, não. Isso daqui é o que aparece com frequência. É só pegar os artigos e ler. Você vai ver isso aqui tudo lá. Eu só estou jogando tudo aqui no slide. Então, veja, vamos na literatura. Ninguém precisa ler o próximo texto, mas vamos achar aquele modelo aqui, Eu peguei aqui um artigo de um bom pesquisador, né, lá de Harvard, numa boa revista, Nature Materials, e aí eu vou ver se aquele modelo cai aqui. Ou seja, eu vou procurar aquelas seções aqui, E aí eu vou explicar o que são cada uma daquelas seções. Então, eu encontrei exatamente o que se propõe, né? E que não é surpresa, porque isso daqui veio antes das nossas análises para ver isso como modelo. É assim que a área já costuma escrever, tá? Então, veja, o texto traz sentenças de contextualização, sentenças de gap, sentenças de propósito, de metodologia, resultado de conclusões. Certo? O que é contextualização? É onde eu mostro para o leitor qual é a minha área e qual a importância da grande área.
Gap, eu falo para o leitor quais são os problemas da área, os gargalos, o que não está esclarecido, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser otimizado, o que tem que baixar custo, o que tem que aumentar a eficiência. Propósito é o que eu fiz e o que eu estou reportando agora nesse artigo. Tá? Metodologia, muito rapidamente. Resultados, o principal resultado, você coloca aqui, inclusive, se for na forma numérica. Né? Induziu a apoptose em 95% das células, das culturas testadas, por exemplo. Tá? E conclusões. Conclusão escrita científica é o seguinte: como que meu trabalho contribuiu para a grande área. Não confunda conclusão com discussão. Certo? Então, quando a gente aplica esse modelinho aqui, ó, exatamente tudo que a gente propõe aparece aqui. Olha, se um grande pesquisador, uma grande revista, eu encontro isso, por que eu não vou poder usar? Claro que eu vou. Mas todas as vezes... Bom, vamos ver agora o próximo aqui. Ó. Aí tem outro aqui, de uma outra revista. Ó. O autor começa falando assim, ó, multicamadas de polieletrólitos bioinertes compostas de poliéster acrílico foram depositadas sobre partículas coloidais. Ele começa do propósito. Ele não tem nenhuma frase de contextualização e nem de gap, porque depois já vem metodologias, resultados e as conclusões. Por causa disso, não é um bom abstract? O que vocês acham? Exatamente, é um bom abstract. Só que por alguns motivos, o principal deles talvez seja por ser uma revista específica, ou se teve limitação de espaço ou não, mas o autor não quis colocar contextualização em gap, não tem problema nenhum, é um bom abstract. Então, o mais importante, pessoal, é que vocês entendam que o abstract é uma seção, usando a biologia aí, né, bem preservada em todas as grandes áreas. Essa estrutura aparece em praticamente todas as revistas. Mas todo artigo que você pegar agora vai aparecer assim bonitinho? Claro que não, aqui eu trago os exemplos didáticos, ilustrativos. Mas é lógico que você vai ver textos que não estão escritos da sua melhor forma. Você que vai julgar a partir de agora. O que eu estou dizendo é que se você escrever nessa estrutura, você não erra. Você pode errar nas palavras, você pode errar no inglês, mas a estrutura te ajuda já. A estrutura aqui é fundamental, certo? Então, contextualização. Eu falo para o meu leitor qual é a minha grande área e qual a importância dela. E assim por diante, com gap, propósito, 2 ou 3 sentenças, e assim por diante, até chegar a 150, 250 palavras. Tá bom? Agora, posso omitir algumas partes? Pode. Mas tem 2 que tem que aparecer, porque se não aparecer, não é mais, se não aparecerem juntas, né, não é mais um abstract, é só um parágrafo. Ó, propósito e resultados têm que aparecer em todo o abstract. Mas eu vou colocar só as 2? Não vai ficar bom. Então, você coloca propósitos e resultados e, pelo menos, conclusões. E aí você coloca contextualização, gap, o que for importante. Mas veja, o meu conselho, escrevam completo. Aprendam a escrever com a estrutura completa, porque a estrutura é importante. Porque um erro muito comum é a pessoa contextualiza, fala da grande área, ele fala de um problema. Aí ele contextualiza de novo, aí ele fala de outro problema, aí ele resolve esse problema, aí ele fala o que ele fez, aí ele contextualiza de novo. Isso é muito comum. Aí esse vai e vem de classe de informação já jogou seu texto para o lixo. Então, contextualize uma vez só. Fale dos gaps, das lacunas, uma vez só. Coloca seu propósito claro, uma vez só, e assim por diante. Certo, pessoal? E a gente, com essa estrutura na cabeça, consegue fazer um link entre estrutura e linguagem. Olha como é fácil. Ó. Contextualização é quando eu estou falando de uma área que já começou e que é importante. Que eu quero mostrar. Qual é o tempo verbal em inglês que fala de uma coisa que começou lá atrás e que ainda tem importância, que ainda acontece? São as formas perfect, né? Então, coisas do tipo, ó, deixa eu ver se aqui não tem, esse daqui não tem, vamos ver outros aqui, ó. Então, verbos do tipo, has attracted attention, has been of interest, alguma coisa, essas formas verbais da forma perfect sempre aparecem em contextualização. Gap, quais são as coisas mágicas de gap? Todo gap traz o quê? As palavrinhas mágicas. Although, however, but. Isso vai aparecer como indutor de gap. Alguma coisa é boa, mas tal coisa ainda falta. Então, é fácil identificar isso, certo? Propósito. This paper, this study, in this investigation, here we developed a new methodology to... Certo? Brasileiro escreve como isso? In this work, não é a melhor forma. Então, não escreva in this work, prefiram escrever, nesse caso, né? Prefiram escrever in this paper, in this study, e assim por diante.
Tá bom, pessoal? E aqui eu trago alguns outros exemplos, para mostrar que permeia por várias áreas. Esse é na área de enfermagem, né? Essa é uma revista que já pede todas essas seções. Essas palavrinhas coloridas aparecem no texto impresso. Então, se você vai mandar para essa revista, você tem que escrever já com essas seções. E tudo que está aqui está no nosso modelo. Então, veja, no background já aparece um gap aqui e assim por diante. Tá? Deixa eu ver aqui, na área de educação. Tá? É um texto corrido, não é separado como na outra revista, mas estão aqui. Student teachers consider cooperating teachers to be one of the most important contributors to their teacher preparation program. Isso é o quê? Isso é contextualização, está falando da área. Aí vem um therefore, né? E assim por diante. Tá? Então, todas aquelas seções estão aqui, separando aquele texto aqui em seções. Né? Só não tinha conclusão ali, tá bom? Direito internacional. International Trade Law under WTO is a major field of international economic law. Ponto. Contextualização. Em contraste, alguma coisa aqui que ele vai colocar é o gap. Então, essa estrutura aparece. Tá? São várias áreas. Aqui na área de marketing, né? Engenharia de produção, né? Também é uma revista que pede essa seleção já bem definida. Em música, né? Tem artigos muito bonitos e grandes revistas na área de música. Eu sempre dou esse curso, já dei esse curso algumas vezes na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e lá tem um grupo muito forte de música. Né? Então, alguma coisa acontece, pesquisa com motivação, aprendizagem musical, blá, 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 mas alguma coisa permanece. Então, quer dizer, esse é um gap, ele está trazendo um but aqui, um gap. Então, essa estrutura aparece em todas as áreas. Tá? Em medicina, está aqui, né? Você pode ver aqui, implementem, however, tem sido impedido por baixa densidade, então está colocando gap, depois ele vem com resultados, né? E vem colocar aqui, olha as conclusões aqui, This cost-effective single-cell analytic technique is well suited to perform molecular and cellular diagnosis of hair cells in the clinic. Então, está mostrando como que o trabalho dele contribui para a grande área, certo? Conclusões. Então, essa estrutura, que eu não vou mais... Psicologia, mesma coisa, né? Geografia, a gente sempre encontra. Então, não é difícil escrever um bom abstract. Conheça a estrutura e use essa estrutura. Se em algum momento você precisar omitir alguma seção, mas que você faça isso conscientemente, tá bom? Introdução. Como a gente já falou, introdução tem um papel de levar informações gerais para o específico. Então, a gente vai falar de introdução em 3 frentes: informação, sequência em que elas aparecem. Eu também nos cursos falo de parte de citação e referenciamento, mas aqui talvez não dê tempo. Tá? Então, vamos lá. Muitos livros de escrita científica, muitos cursos, gostam de falar como se escreve uma boa introdução, ou outras sessões, respondendo perguntas. É uma boa estratégia, mas não é a melhor, não é muito confortável. Mas vamos pela questão de perguntas. Quais perguntas vocês acham que deveriam ser respondidas na introdução? Vamos fazer o que os livros tradicionais falam. Por que a minha área é importante? Vocês acham que essa pergunta tem que ser respondida na introdução? Ou seja, até chegar no final da introdução, o que o leitor já deve saber? Por que essa área importante é uma delas? Quais outras perguntas que vocês acham devem ser respondidas na introdução? Qual o problema que você abordou? O que mais? O que seu artigo tem de diferente? Interessante. O que mais? Que já existe. Vamos lá. Por que essa área é importante? O que foi feito até agora? O que não foi feito? Por que o seu estudo é importante? O que você está trazendo aqui? Tudo que vocês me falaram está aqui dentro de alguma forma. Essa questão que você falou de que o seu artigo tem de diferente, está aqui. Eu coloco no meu propósito. Tá? Então, veja. Isso ajuda a pensar como escrever, mas transformar isso em classe de informações, como a gente fez para o Abstract, é mais útil. Então, vamos lá. Por que essa área é importante? O que tem sido feito até agora? Isso eu vou chamar de contextualização e estado da arte. O que não foi feito, isso é o gap. Por que o meu estudo é importante? O que está sendo apresentado aqui, isso é o propósito. Certo? Então, essa é a estrutura muito básica de uma boa introdução, que aparece, de novo, bastante em praticamente todas as áreas. Mas pode ter uma sub-área ou outra, um tópico de pesquisa, uma revista mais específica que tenha variações? Tem. Tem revistas que vão ter uma subseção lá na introdução de Literature Review, Hypothesis Formulation, ou qualquer outra coisa, dependendo da revista e da área. Mas essa estrutura, pessoal, fica, você pode notar. Essa é uma boa pilastra, um bom esqueleto para uma boa introdução. Certo? Então, vamos ver. Esse é o modelo proposto. Contextualização.
um ou dois, e essa ordem é importante, 1 ou 2 parágrafos. Fala da sua grande área, fala quais foram os trabalhos pioneiros, se for o caso. Mas agora eu vou trazendo, mas eu já não falei no abstract? Já, mas a casa da contextualização é aqui, certo? O abstract é um mini artigo, não é uma seção. Tudo que aparece de muito importante em todas as seções do artigo, eu tenho que trazer para o abstract. Por isso é que ele é um mini artigo, certo? 1, 2 parágrafos, por exemplo. Depois você fala do gap, quais são os problemas, as limitações, o que está, né, trazendo a literatura, certo? Mostra qual que é o estado da arte, ou seja, onde está hoje a fronteira do conhecimento. Qual é aquele trabalho que saiu ontem, anteontem, semana passada, o que tem de mais relevante, mais novo na sua área. Traz, certo? E, no último, propósito. Certo? Alguma dúvida até aqui? Sempre com a literatura. Lógico que já está claro que se você seguisse... Olha o afunilamento aqui. Ó. Aqui é informação geral, informação que serve para você, mas serve para um monte também que trabalha na sua área. Aqui são informações que começam a funilar e aqui é aquelas informações muito específicas. Certo? Então, essa é a cara de uma boa introdução. Tá bom? Do específico do geral para o específico. Seção de experimental a gente nunca aborda nesse curso, nunca abordei, porque realmente varia muito e é mais fácil de escrever, sem dúvida alguma. Se resultados de discussão, a gente aborda, mas hoje não dá tempo. Resultados de discussão é a seção mais difícil. Né? Não tem modelos, não é fácil estipular, porque dentro de uma mesma área, tem revistas que trazem resultados de discussão juntos, resultados de discussão separados, tudo isso muda. É a parte mais subjetiva, não tem regrinha, é muito complexo. Você tem que gastar um pouco de tempo mesmo para aprender a escrever, certo? E reconhecendo os bons artigos, a gente até aborda a seção de resultados de discussão no curso. Na parte de linguagem, a gente aborda uma questão chamada Topic Sentences, que é uma estrutura de parágrafo que ajuda muito a descrever figuras, então a gente faz, mas é muito difícil, certo? Então vamos para uma outra seção para ser mais práticos, que é muito fácil de escrever e que você consegue aprender hoje. Seção de conclusões. 1 parágrafo é suficiente. Pode ter mais? Pode. Tá? Mas 1 parágrafo é suficiente. O que eu preciso entender? Que é lá que eu vou mostrar a importância do meu artigo para a área. Então, eu vou ter esse movimento no fluxo de ideias do específico para o geral. Então, o que eu faço para escrever? Chamo o meu principal resultado. Interpreto de novo, com um nível agora um pouco mais amplo. Não preciso interpretar como eu coloquei na sessão de discussão, com todos aqueles detalhes, aquele rigor todo, aquelas palavras-chave. Não, como se fosse uma audiência mais ampla, né? E mostro como ele contribui para a grande área, certo? Então, esse é um modelinho aí para escrever uma boa sessão de conclusões, e não tem como errar, não é difícil escrever uma boa sessão de conclusões. Tá? Chama seu principal avanço, faz uma breve interpretação de novo, e mostra como que ele contribui para a grande área. Certo? Então, com esse novo processo de soldagem, a gente pode ter pontes que resistem a uma carga maior, usando menor quantidade de material, ou seja, você mostra como que o seu trabalho contribuiu para a grande área. Tá? Dúvidas com relação à estrutura? Nós temos 20 minutos aqui para falar agora de estrutura, de linguagem e editoração. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. A questão de estilo são aquelas características de combinação de palavras, né? Então, por exemplo, questões de estilo importantes, né, talvez. Primeira ou terceira pessoa. Qual forma eu uso nos meus artigos? Terceira. O que vocês veem com mais frequência nos artigos de vocês? Primeira ou terceira pessoa? Terceira pessoa? Nas minhas áreas também. Tá? Então, é mais comum, talvez nas nossas áreas, terceira pessoa, um texto mais impessoal. Né? Em vez de colocar in your analysis, observed, você coloca analysis reviewed. É mais comum, realmente, um texto mais impessoal. Sim. Mas não é regra. Tá bom? E depende também de áreas. Tem áreas que aceitam muito mais a questão da primeira pessoa. Então, antes de vocês ouvirem dizer que não pode ou que não deve, lembra que tudo é uma particularidade da área. Se eu conheço bem minha área, eu conheço os artigos, eu leio, eu vou reconhecendo esses aspectos agora que eu sei o que é importante, e vou construindo isso para ver como que é importante na minha área, que é o que manda. Mas, então, apesar de sempre preferir escrever na terceira pessoa, eu sempre sugiro também colocar algumas coisas na primeira pessoa, não há o menor problema. Our Research Group, né? Isso não tem problema nenhum em alguns pontos específicos, inclusive até quando eu quero enfatizar alguma coisa. Mas olha esses artigos aqui nas áreas de economia. O Robert Shiller, ele foi prêmio Nobel de Economia em 2012. Ele escreve assim: We examine
we rely upon, we impute, we estimate, we find. Toda sentença começa com a primeira pessoa, certo? O colega dele, que é o Lars Hansen, escreve assim, ó, I explore, I use, I extend, nesse artigo, tá? Tem outro aqui também do Lars Hansen, ó, eles colocam assim, ó, in this paper we study, we establish, né? Moreover, we explore, ou seja, a primeira pessoa nessas áreas é bem mais comum do que nas nossas áreas. Isso é só para ilustrar que você tem que ver como é na sua área, e antes de ouvir dizer que pode e que não pode, tá bom? É você que vai nos falar o que acontece na sua área depois. Bom, esse era alguns aspectos, um aspecto, na verdade, da parte de estilo. Como não dá tempo, a gente já vai agora para a parte de linguagem, depois de editoração. Certo? Linguagem. Já falei no começo, linguagem não é um curso de gramática. Linguagem é mostrar algumas classes de problemas que muitos de nós não percebem que aquilo é um problema em escrita. Uma vez conhecendo, você pode corrigir. Mas se você não conhece o problema, como é que você corrige? Impossível. E é muito natural que na fase que vocês estão, de vida profissional, não se preocuparam com isso ainda. Certo? Muitos daqui ainda nem publicaram artigos, muitos nem escreveram, muitos já escreveram, já publicaram bastante, mas também não estão escrevendo na sua melhor forma, isso leva muito tempo. Tá? Então, no curso, é exatamente, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó, vou mostrar o que eu quero com a parte de linguagem. Ó, o que está escrito aqui? Ó? Um verme aonde? Quem viu que tinha um erro ali? Vamos ver. Ninguém viu, ou um ou dois, que viram que tinha um erro. Vamos lá. Onde está o erro? Tem 2 Ds, certo? Muito bem. Primeira vez que a gente não viu o erro. Agora é impossível eu não voltar aqui e a primeira coisa que salta nos seus olhos são os 2 Ds. Porque o seu cérebro está atento, ele está buscando isso. Então, a gente passa para vocês as classes de problemas. Para a próxima vez que você lê o seu texto, os problemas pularem nos seus olhos e que você possa corrigir, para quem não tiver preguiça, é lógico. Né? Para quem tem aquelas pessoas que têm a ilusão de que o orientador corrige alguma coisa. Esses continuam, então, sem corrigir. Certo? Seu orientador já tem emprego. Tá bom? O salário dele cai todo mês, ele é, por enquanto, na USP, né? Todo mês ele é puf, 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 puf. Então, não joga as coisas na mão do seu orientador. Ele está lá para ajudar, mas veja, né? Quando não ajuda, você tem que se virar. Tá bom? Primeira classe de problemas. No curso completo a gente vê vários, aqui eu vou ser mais rápido. A primeira classe, muito comum. Aliás, é mais drástica, é mais grave porque é mais comum. A gente escreve sentenças muito mais longas do que deveria. A professora falou ontem, né? Questão de sentenças longas. Sentença longa é uma coisa tão comum, está no nosso DNA. A gente está escrevendo tudo errado. A gente escreve sentenças enormes e parágrafos curtos. Eu canso de pegar texto que numa página tem 8, 10 parágrafos. Está errado. Não pode, ter alguma coisa errada. Eu só vou juntando parágrafo, só vou tirando a tabulação. Porque, na verdade, tudo é o mesmo parágrafo. A pessoa não sabe a hora de terminar o parágrafo e começar outro. Isso é muito comum. É uma falha nossa de escrita, né? Que vem lá do nosso... Então, uma frase desse tamanho, pode? Não pode, certo? Isso aqui é uma frase inventada aqui por mim, tá? Mechanical analysis has been carried out with the stress and measurement indicated the copper-based alloys are more resistant to the silver-based ones, which may do the fabrication process using for each composite material. Blah, blah, blah. Então, veja, quando eu chego... Por que sentença longa derruba seu texto? Porque a mensagem científica se forma na hora que aparece o ponto final. Se o ponto final não aparece, o seu cérebro não fecha a mensagem. Mas não adianta aparecer aqui, você não tem um super cérebro. Né? The mechanical analysis had been carried out using stress strain measurements indicated that copper-based alloys are more resistant to the silver-based ones, which may do the fabrication process for it. O que estava no começo, já esqueci, já foi embora. Então, não interessa onde aparece o ponto final aqui, não fecha. A pessoa tem que ler mais de 1, 2 ou 3 vezes. Se a pessoa é obrigada a ler 2 ou 3 vezes, seu texto foi embora. Alguém daqui é obrigado a ler artigo de outro? Quem algum dia já foi obrigado? A não ser que você tem que fazer uma monografia, um TCC, que você tem que ler, o trabalho escolar, você é obrigado a ler. O cientista não é obrigado a ler. Se ele começa a ler um artigo, por mais interessante que pareça, e as informações importantes não aparecem, quanto tempo ele vai gastar no seu artigo? Segundos, vai para o lixo, certo? Então, cabe a você deixar da forma mais clara, simples e rápida. E não tem forma melhor de estragar o texto do que escrever sentenças super longas. Quer escrever coisa para ninguém ler? Escreve desse tamanho, certo?
Então, cuidado. Sentenças têm que ter 2, 3 linhas, no máximo, mas não tem número mágico, né? Mas aí na nossa prática, tá? Sentença com 4 linhas, talvez já deveria ser reescrita, ser dividida em 2, colocar um conector, ver como dá para separar a mensagem. Então, pensem nisso. Tá? E dentro dessa faixa aceitável, não dá para abordar aqui hoje, mas tem uma coisa de ritmo de leitura, que é dado pelo ritmo de escrita. Uma frase mais curta, depois uma frase mais longa, um parágrafo curtinho, um parágrafo mais longo. E isso dá ritmo. Tá? Ritmo é sinônimo de variação, é igual música, né? Então, veja, isso é muito importante. Tá bom? Outra classe de problemas, ambiguidade. Ambiguidade não é tão comum quanto sentenças longas, mas é mais grave, porque na sentença longa o leitor não entende o que você escreveu. Na ambiguidade, o leitor entende errado, aí vai para o lixo, certo? Inclusive a moral que você tinha com ele, se ele entender completamente errado. Né? Então, isso daqui é uma figura ambígua, é uma figura que tem mais de uma interpretação, certo? Alguns veem uma senhora mais idosa, outros veem uma mocinha. Tá? Todo mundo vê as duas figuras aqui? Muito bem. Imagina que você chega em casa e alguém fala assim, chickens are ready to eat. O que vocês vão fazer? Se você mora no apartamento, você faz o quê? Pega o frango no forno, certo? Se você mora na fazenda, pode ser que esteja na hora de dar milho para as galinhas. São 2 interpretações, e não tem nada de errado com a frase, você que escreveu de maneira ambígua, certo? Então, vamos lá. Ó. Tem palavrinhas que podem, por si só, causar ambiguidade. Então, cuidado com as, only, assim por diante, tá? Não que você não vá usar, claro, mas você vai usar e vai ver com calma, né? E pode, se tiver induzindo ambiguidade, você tira, tá bom? Isso é muito importante. Olha aqui, ó, um exemplo. Tissue temperature increase, these particles release the phytotherapics. Essa palavrinha as induz ambiguidade. Por quê? Porque o leitor pode interpretar as ou como because ou como while. Então, ele pode entender, a temperatura dos tecidos aumentou porque as partículas liberaram a fitoterapia. Então, uma coisa é consequência da outra, veja o sentido. Ou, a temperatura dos tecidos aumentou enquanto outra coisa acontecia. Uma não é consequência da outra necessariamente. Tá bom? Então, isso é um problema sério. In low water temperatures and high toxic levels of oil, we tested how well the microorganisms survive. Esse é um exemplo que eu trouxe aqui desse livrinho muito interessante do Mike Allen. Tá? Onde está a ambiguidade aqui, pessoal? Quais são as maneiras pelas quais pode ser interpretada essa frase? Hã? Não. Pode ser, mas tem uma coisa mais... Ó, in low water temperatures and in high toxicity levels of oils, we tested how well the microorganisms survived. Quem que ficou enfiado na água gelada e no óleo? Os organismos ou os pesquisadores? Da maneira como está escrito, não dá para saber. E essa é a reação mesmo. Não, aí também, pelo amor de Deus, isso é o óbvio. Não espere que seu leitor tenha bom senso. Se tiver que dar caca, ele vai entender do pior jeito. Ele não perde nada, é você que perde. Você é o responsável por colocar as coisas sem capacidade de ter ambiguidade. Tá bom? Outra coisa que leva a ambiguidade é o uso de pronome, pessoal. It, its, they, their, this, them. Sempre causa ambiguidade se você não toma cuidado. Olha esse daqui, ó. Since the platform has a super system connected to the equipment, it was mounted inside the lab. O que foi montado dentro do laboratório? O que foi montado dentro do laboratório? O IT, né? O IT foi montado dentro do laboratório. Só que, candidato ao IT tem 2 sujeitos. Isso é muito comum, é um erro muito comum. Então, você não sabe, na frase anterior, isso é uma oração subordinada, é uma dependent clause, né? Você não sabe se tem 2 sujeitos, então isso é um erro muito comum. Então, tem que tomar cuidado. Apareceu it, its, they, their, this, them. Volta, vê se está claro qual é aquele sujeito daquele pronome e vê se não está muito longe também, se não está 2 frases acima, senão você reescreve, tá? Cuidado. Certo, pessoal? E vou mostrar aqui o último, antes de ir para a editoração, em 10 minutos a gente termina, vou mostrar qual que é a última classe de problemas que a gente selecionou para hoje, tá? Por que aquela frase não está boa? Aquelas frases, né?
During data collection phase of the study, our experimental measurements were performed in a period of time of 3 months. All obtained results were further analyzed and possible errors were completely eliminated. O quê? Qual o problema aqui? Do que nós estamos falando aqui? Quer dizer, se você encontra umas frases dessas no seu artigo, você mexe ou você deixa assim? Hã? Isso é um problema também. Falta de especificidade. Eu concordo plenamente com você, mas aqui tem uma coisa muito mais séria por trás disso. Tá? Falta de especificidade é outra classe de problemas que nós não abordamos aqui hoje, porque não dá tempo. Tá? Mas isso é uma coisa muito mais séria aqui. Isso, como que chama isso? Não, Gustavo, você me derruba, pô. Eu não vou escrever aqui encher linguiça, né? Eu vou escrever redundância, um pouquinho mais bonitinho, certo? Pô. Você gostou do açougueiro mesmo, né, da ideia? Ó. During the data collection, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Será que eu preciso de 5 palavras para me referir a isso? All experimental measurements were performed in a period of time. Onde estão as redundâncias aqui, pessoal? Em tudo. Vocês não percebem porque vocês não... né? Eu espero que agora vocês fiquem mais atentos. Porque, ó, vamos reescrever e aí fica claro. Ó. During data collection, all measurements were performed in 3 months. A mensagem é a mesma que estava aqui? Exatamente a mesma. Olha um tanto de palavra a menos que eu usei. Isso começa a ficar com cara de escrita científica. Certo, pessoal? Isso é escrita científica. Isso é ser claro. E evitar redundâncias. No pior, ainda mais evitando redundâncias. Né? Ou eu posso escrever assim, ó. All measurements were performed in 3 months. Pronto. Tudo de importante que estava aqui, está aqui. Ah, mas você tirou, os resultados foram analisados. Eu preciso falar para o editor que eu analisei meus resultados? Bom, pelo amor de Deus, né? Então, veja. Aqui começa. Então, essa é a transformação que tem. E eu faço isso no meu dia a dia. Os textos vêm e a gente só vai tirando palavras, até chegar numa melhor forma. Vocês têm que se acostumar a fazer isso, tá? Mas redundância é um negócio muito complexo, porque está no nosso DNA, pessoal. A gente fala redundância o dia inteiro e nem percebe. Não tem nada de errado em falar coisas redundantes ou até escrever, mas num artigo científico você pode ter problemas sérios, porque no conjunto da obra aquilo é um grande agravante, certo? Então pensem nisso. Ó, tudo que está aqui eu também tirei muitas coisas do livrinho do Mark Allen, tudo que está aqui não deveriam vir juntas. Ou vem o que está em branco ou vem o que está em amarelo. As duas juntas formam uma redundância. Certo? Vai na internet e procura Redundancies in Scientific Writing. Vai ter sites, tabelas enormes. Veja o que se considera redundância, o que eventualmente você usa, o que você deveria deixar de usar. Faz essa análise um dia, tá? Vale a pena. Isso aqui tem coisas que estão enraigadas na gente, né? Porque, ó, exemplo da mulher no supermercado que eu sempre conto. Você foi no supermercado e encontrou uma senhora, você não via há muito tempo. Aí você pergunta, como vai, tudo bem? Ela fala assim, vai muito bem. Não com essa secura toda, ela dá um sorrisinho, né? Aí você fala, e a sua filha, como está? Ela fala, está linda, maravilhosa, inclusive agora ela está completamente grávida. Você vai estranhar? Você estranha, não estranha? Estranha. É estranho. Mas por que você não estranha quando você fala completamente eliminado, completamente vazio ou completamente cheio? Existe completamente cheio? Ou está cheio ou não está. Existe completamente vazio? Ou está vazio ou não está. Existe, as amostras foram purificadas, as impurezas, todas completamente eliminadas. Existe completamente eliminado? Ou você eliminou, ou você não eliminou. Não existe isso. Mas isso está no nosso dia a dia. Então, toma cuidado com redundâncias, tá bom? Muita gente me pergunta qual a sequência boa para escrever um artigo científico. Eu dou uma sugestão, cada um faz como quer, tá? Começa pela parte mais difícil, resultados da discussão. É aqui onde você vai perder horas, dias, semanas, ou até meses escrevendo. Vai para a mão do seu orientador, ele joga tudo no lixo, você começa de novo e o processo é assim mesmo. Achou que está bom? Vai agora para as conclusões e já termina. Aí você vai escrever a introdução. Por quê? Porque a introdução está ligada com o resultado da discussão. Quem lê começa a introdução, depois é para o resultado. Mas, se eu escrevo a introdução, uma página,
Depois eu levo 2 meses para escrever resultados, pode ser que fique muito desconectado as informações de uma com as outras. Então, o gap, o propósito que eu estou querendo, a metodologia, isso tudo é melhor já saber o que vai aparecer antes, aí você escreve uma introdução dirigida para o leitor, certo? Depois você escreve experimental, abstrato no final. Abstrato é um resumo, não dá para resumir o que não existe. Então, abstrato é no final do artigo científico. E o título, tá bom? Muito bem. Agora vamos para a parte de editoração, mais 5 minutinhos. Então, a gente começou no prazo, mas vai passar 5 minutinhos. Mas antes de ir para a parte de editoração, deixa eu só chamar a atenção aqui para uma coisa. Ó. Nada disso que a gente falou até agora vale. Nada disso, nada. Você saber que é redundância, tamanho de frase, que é importante, um monte de ambiguidade. Nada disso vale porcaria nenhuma se você não lê o que você escreveu. Quem daqui lê o que escreve antes de mandar para o orientador? Tá, quem pode levantar a mão sem vergonha? Tá. Vou perguntar, vou dar a segunda chance. Quem daqui lê o que escreve com olhos de revisão e revisa antes de mandar para o orientador? Diminuiu bem, hein? Mesmo assim, ainda tem muita gente mentirosa, certo? Vocês não leem? Tudo bem, vai, que tenha uma ou outra exceção, estou brincando, pode ser que você leia e continue assim, para fazer revisão. Mas veja, se vocês lessem, quando chegasse para a gente não ia chorar, não ia rir, não ia... Tem professora que tem que tomar Rivotril antes de ler a tese, senão não dorme. Difícil, pessoal. Tem que ler com olhos de revisão. Quem lê na tela do computador não revisa nada, você está só se iludindo. Certo? Você tem que imprimir aquilo que você escreveu, aquela sessão. Escreveu lá o resultado da discussão, senta, com a caneta na mão, faz igual a gente faz quando vai ler tese, porque a gente não quer passar vergonha na banca, né? Aquele cheio de erro. Então, lá vai aparecer se a sentença está longa, se tem ambiguidade, se tem redundância, é ali que vai aparecer. Na tela do computador você não vai corrigir nada. Pode ser que no futuro, com muita prática, a gente consiga fazer isso na tela do computador, mas não tente escrever o artigo já na melhor forma possível, é dificílimo. O que eu sugiro? Se preocupe primeiro em colocar mensagem científica ali, sabendo que o texto não está na sua melhor forma. Depois é que vem os processos de revisão. Você vai rever aquilo 4, 5, 10 vezes, vai mandar para o seu orientador. Essa ida e vinda para o orientador vai ter 1, 2, 3, 10, 15 versões. Isso é normal para ter um texto mais ou menos. Certo? Mas se você não lê, esqueça. Tudo que a gente está fazendo aqui hoje não vale nada. Tá bom? Bom, você teve uma grande ideia, então para fechar, você teve uma grande ideia, conseguiu escrever um grande projeto, colocou tudo claro, bonitinho, conseguiu sua bolsa, escreveu, fez o trabalho, teve um grande avanço, ficou empolgadíssimo, escreveu o manuscrito, mandou para o seu orientador, corrigiu, mandou para a revisão, voltou, mandou para a revista. Você sabe que é um grande resultado. Você sabe que você mandou para uma das melhores revistas na área. O que acontece agora? Não se preocupe, viu? Porque o seu manuscrito vai ser rejeitado, certo? Essa é uma regra, não é regra, mas é o nosso dia a dia. Lógico, tem pessoas que dão sorte de mandar para... Na primeira revista ele já se aceita para publicação? Lógico que tem. Certo? Pode acontecer. Mas no segundo, terceiro manuscrito que ele mandar, ele já vai tomar uma burdoada ali. Então, veja, existe algum pesquisador que nunca teve um artigo rejeitado? Dificílimo. Dificílimo. Certo? Quem nunca submeteu, nunca teve artigo rejeitado. Tá? Mas eu estava dando um curso desse em Santa Maria o mês passado, e, olha, encontrei uma menina lá, e ela já tinha... Eu não sei se era 11 ou 17 artigos, ela já era pós-doc. Acho que eram uns 11 ou 13 artigos, não sei. E ela nunca teve um artigo rejeitado, e é um fenômeno isso. Né? Teve várias correções, mas para a revista que elas mandavam, no final acabava sendo aceito, né? Mesmo pedindo correções. Isso não acontece todo dia, certo? Então, ela virou um exemplo lá no curso, porque realmente isso é raríssimo de ver, que continue assim, mas não é o nosso dia a dia. Né? A gente não deseja mal, mas eu acho que logo, logo vai tomar uma burdoada. Porque também, senão acostuma mal, né? Certo? Senão você fica iludido, pô. Mas estou brincando. Tomara que ela continue assim, porque também pode ser que ela faça as coisas certinhos e um grande trabalho, numa grande linha. Então, tudo, quanto mais você conhece... Mas veja,
O cientista convive com rejeição do artigo, com rejeição do manuscrito. Isso faz parte, tá? Mas é lógico que e agora nós vamos ver por que isso acontece, tá? E eu termino o curso aqui por que isso acontece e como que a escrita científica ajuda. Mas o mais importante, se você tem um bom artigo, um bom trabalho, não desista. Foi rejeitado, mas você vai mandar para outra, muitas vezes até melhor do que a primeira e vai publicar. Então calma. O importante é a qualidade do seu trabalho, isso é que manda, certo? Vamos entender o processo editorial. E aí eu trago um seminário com esse título, Como ter meu artigo negado. Esse título é ótimo para mim e para o Rui, que já está ficando nervoso ali, porque ele acaba agora, ele acaba no próximo slide, porque não tem como eu falar como ter meu artigo negado. Perdão. Como ter meu artigo negado. Não tenho o que falar depois disso, porque isso a gente já sabe, é só continuar fazendo o que a gente faz. Continuar fazendo a pesquisa que a gente faz, escrevendo da maneira que a gente escreve, e pronto. Não é assim, tá? Como não ter meu artigo negado, dá para falar sobre esse tema agora? Também não dá, porque tirando aquela moça de Santa Maria, todos nós temos artigo negado. Não tem como, tá bom? Mas existe uma coisa, como não ter meu artigo negado imediatamente pelo editor, eu posso brincar agora. Porque a maioria das revistas hoje já nega na hora em que chega o manuscrito. Vocês devem estar acostumados com isso. Tem revistas como a Journal of Physical Chemistry e várias outras que já deixam claro nas regras dos autores. Só vamos mandar para referir 25% dos manuscritos. 75% vão ser rejeitados aqui pelos editores de cara. Isso faz parte do dia a dia, certo? Esse processo de rejeição automática eu consigo minimizar muito com a escrita científica de uma maneira muito simples. Eu vou falar para vocês agora, tá bom? Então, para entender isso, vamos entender o processo editorial. Como que é o processo editorial em qualquer área? O autor escreve o artigo, o manuscrito, e manda para quem? Ele endereça isso para quem? Para o editor de uma revista. O editor-in-chief, que passa para os editores associados. Quem toma as decisões são os editores associados, certo? O editor que chegou o manuscrito, ele tem 3 possibilidades de decisão. Quais são? Ou ele rejeita, que acontece muito. Ou ele aceita, o que raramente acontece. Ou ele passa para os referis, certo? Ele aceita, rejeita, passa para os... Se ele aceitou, comemore. Se ele rejeitou, não precisa comemorar, mas também não fica muito triste. Se foi para referir, você não tem o que fazer por enquanto. Foi para referir, aceitou dar parecer, analisou, deu parecer. Quais as 4 possibilidades de decisão do referir sobre o seu manuscrito? Aceito direto, o que é a pior notícia que o editor pode receber, certo? Referir que faz isso nunca mais é chamado, por isso que quem não gosta de dar parecer é só escrever isso, né? Ou rejeita, ou aceita ou rejeita, ou aceita condicionado a pequenas correções ou grandes correções, binary major revision, certo? Essas decisões são comunicadas para quem agora? Para o editor. Então ele mandou para 2 ou 3 pareceristas, 5, sei lá, um negou, um aceitou com major e um com minor. Ele tem que tomar decisão. Ele vai tomar. Ou ele aceita, ou ele rejeita, ou ele pede para os autores seguirem as recomendações dos referis. Se ele aceitou, comemore. Se ele rejeitou, não comemore, mas não fique triste. Se ele mandou para você seguir correções, você vai fazer uma correção com todos, levar em conta, responder todas as arguições, os comentários, incorporar, modificar, e aí você vai mandar para o editor e esse processo vai e volta quantas vezes forem necessárias, certo? Esse é o processo editorial. É assim que é a dinâmica editorial. Seu artigo pode ser negado em qualquer etapa do processo todo aí, tá bom? Mas, como eu já falei para vocês, pessoal, hoje em dia a tendência é barrar aqui, eu vou falar por quê, tá? Então, essa etapa aqui, o conhecimento da escrita ajuda bastante a vencer, pelo menos para referir, tá? É lógico que tem muitos outros fatores, não só a escrita, envolvidos aqui, a parte científica, a mensagem, o avanço é fundamental em todas as etapas, né? Mas aqui, o conhecimento da escrita ajuda a evitar um monte de problemas básicos. Para entender isso, vamos nos colocar no papel do editor agora. Você é o editor, certo? Você é o editor da revista. Qual a parte mais difícil do editor? Do trabalho do editor? Quando chega o manuscrito? Avaliar a relevância? Não. Qual que é a parte mais difícil? Ver o escopo?
Não, isso é fácil. Saber se vai ser lido? Porque ele quer que seja lido, citado. Não, mas isso nem passa pela cabeça do editor. É quase isso. É encontrar revisores dispostos a dar parecer. Ninguém mais quer dar parecer hoje. Revistas mais ou menos, revistas muito boas ou revistas outstanding. Vocês acham que para o editor da Nature é fácil achar revisor? Só que o problema é o contrário, né? Lá, todo cientista quer dar parecer na revista Nature, porque ele vai colocar no currículo, eu sou parecerista da Nature. Só que o editor não pode mandar para qualquer um, ele tem que mandar para figurão, o prêmio Nobel, e aí você não pega esses caras, não. Eu tenho que mandar para 15, 18 revisores, para 2 aceitarem dar parecer. Nossa revista é boa, hein? Uma das melhores na área. Então, pessoal, ninguém mais quer dar parecer. Ninguém. E não tiro a razão. Você tem que usar tempo seu, você tem que se expor, porque você tem que escrever em inglês um relatório, você pode falar besteira, depois ficar com a cara no chão, porque o autor... Tudo isso pode... E você não ganha um tostão por isso. Então, ninguém mais quer dar parecer. Eu já há vários anos não mando mais parecerista figurão, eu mando para os pós-docs. O pós-doc diz que não tem tempo mais para dar parecer. Então, quer dizer, está todo mundo metido, ninguém mais quer dar parecer, porque... Eu lembro quando eu era pós-doc, quando a revista boa que a gente publicava, mandava um artigo, era uma festa, era uma alegria. Nossa, você senta, faz aquela... Hoje, acabou, certo? Acabou não, tem 2 exceções. Tem um cara que me escreveu há uns 3 anos atrás, dizendo que era um pós-doc, queria muito dar parecer na nossa revista, e eu fiquei muito satisfeito com aquilo. Mandei os artigos para ele, no primeiro ele levou 10 dias, no segundo levou 1 mês, no terceiro ele levou 1 mês e um pouquinho, no quarto e no quinto ele já nem respondeu, certo? Ontem me mandou outro camarada, segunda-feira me mandou um outro pós-doc dos Estados Unidos, dizendo que ele gostaria muito de aparecer na JBN, Hoje eu mandei um artigo para ele, vamos ver quanto tempo ele vai levar, enquanto ele está com essa ideia. O problema é que não se tem mais, pessoal, referir, não tem. Então, por isso que as revistas têm que ver como que ele dá um jeito nisso tudo. A The Lancet, que é uma revista muito boa na área médica, está resolvendo o problema que ela está pagando para aparecer. E é uma grande, eu acho que é $1.800 por parecer. O cara responde, rápido, certo? É a única maneira de a gente resolver o problema. Quando for tudo open access e que o autor vai pagar, que logo vai ser tudo assim, vai resolver muito parte desse problema que você vai poder pagar para os caras. Por quê? Você não tem referir. Então, o que dá uma grande alegria para o editor quando chega o manuscrito? Quando ele consegue rejeitar de cara, resolveu todo o problema. Então, rejeitou de cara, todo o problema acabou. E é isso que acontece. Quantos daqui de vocês já tiveram um artigo que você mandou e não foi nem para referir? Um monte. Quem está trabalhando nas áreas e mandando para as revistas boas, está vendo isso todo dia, certo? Isso faz parte. Então, entendam isso, pessoal. Então, como que a escrita me ajuda a evitar esse problema? Ou minimizar. Evitar não dá, para minimizar. Vamos pensar um pouco. O que o editor lê? Ele lê o artigo inteiro? Eu acho que não vai ler o artigo inteiro. Ele lê o quê? Ele vai ler o título. Lógico, isso não é regra. Pode ser que o editor lê inteiro. Mas, na média, falando das revistas, onde chega a 30, 40 artigos por dia, para o cara processar, ele vai ler o título, vai dar uma olhada quem são os autores, vai ver o abstract e vai dar uma olhada nas figuras. E aí ele vai decidir se ele manda para referir ou se ele rejeita. É difícil? Só com isso? Negar? No nosso caso, não. Porque só por aí já mostra que você não sabe escrever artigo. É muito fácil. Então, por isso que essas sessões são fundamentais. E tem um documento que ele tem que ler, que ele é obrigado a ler. Qual que é? A cover letter. A cover letter é uma carta de encaminhamento que você manda para o referir. Para o editor. Ele lê. Até alguns anos atrás, cover letter era só uma formalidade. Não tinha nenhum valor. Hoje ainda não tem nada. Tudo que eu vou falar aqui não está escrito no papel, não é regra, mas é o que acontece. Antigamente uma cover letter era assim, cara editor, estamos mandando um artigo intitulado tal coisa, esses artigos não foi publicado em nenhuma outra revista, nem está sendo considerado em nenhuma outra. Nós estamos mandando também 3 cópias em papel, 3 cópias de figuras, um disquete, dá para ver que é antigo, né? Então, não tem informação nenhuma sobre o trabalho. Hoje em dia, a dica que eu dou é, não perca a chance de deixar claro na cover letter a importância do seu trabalho, porque é aí que você vai
você vai ter uma grande chance de convencer o editor da importância do seu trabalho. Não perca essa chance. O que você escreve? Fala qual é a área, qual é o problema e como você resolveu esse problema. Deixa claro isso na cover letter. Então escreve assim, ó, caro editor, estamos encaminhando um artigo intitulado tal coisa. Na área de fitoterápicos, existe uma classe de moléculas extraídas de tal planta que tem uma grande ação comprovada contra certos tumores do mama. Isso já é conhecido desde a década de 90. Porém, a toxicidade dessas moléculas contra células saudáveis era muito alta, o que inviabilizou o uso dessas plantas na medicina. Nesse nosso trabalho, nós extraímos a molécula e fizemos uma modificação química em tal grupo, de maneira que aumentou, potencializou o efeito tóxico nas células tumorais e não teve efeito nenhum nas células saudáveis. Nós reconhecemos que isso é um grande avanço para a área e temos certeza que a publicação do seu artigo vai trazer um grande número de citações para a sua revista. O editor vai olhar aquilo e vai falar, opa, peraí, certo? Se for verdade, o negócio é quente. Ele vai negar só pela sua cover letter? Não. Entendeu? Então, não perca essa oportunidade. Aí ele vai no título, ele vê um título claro, conciso, e que pode trazer já o resultado no título. Ele vai para o seu abstract, bem estruturado, bonitinho, como a gente viu, onde está o gap, o que você está trazendo, qual é o seu principal resultado, figuras bem feitas, pronto. Ele pode até negar, mas com dor na consciência. Mas ele vai jogar isso daí na mão do referi. Aí é outra história, certo? Mas aquela primeira impressão, a escrita científica faz a diferença. A cover letter, o título e o abstract. Não é difícil, tá bom? Então, pensem nisso nos seus próximos manuscritos. Certo, pessoal? Com isso, então, eu termino. Já tivemos uma palestra hoje específica sobre plágio, né? Então, cuidado com a questão do plágio, realmente é um problema muito sério, né? Quem quiser dar uma olhada na questão do autoplágio, tem esse artigo aqui que saiu na ACS Nano, uma revista American Chemical Society. Todos os editores das revistas da American Chemical assinam esse artigo, que é um artiguinho de uma página, dá uma olhada nisso, falando do uso, de reutilizar seus próprios textos, que é um problema, tá bom? As referências, aqui, eu já comentei ontem, tem um site novo com Zuko Escrita, com cursos online, né, e material didático separado por grandes áreas, tá? Acompanhem-nos também pelo Facebook, sempre tem, eu estou colocando a cada 15 dias mais ou menos essa sessão Informando Cientistas, aqui acho que nós já estamos na parte 8 ou 9, onde eu vou falando de todo esse processo, ideias, projetos, metodologia, aí eu estou nas partes do artigo científico, né, de títulos, abstratos e assim por diante. Então, nos acompanhem, divulguem, eu agradeço. Esse é o site antigo, onde está todas as videoaulas antigas. Esse é o portal da escrita científica daqui de São Carlos, que eu tenho a honra e o prazer de presidir a comissão de implantação desse portal no momento. Né? Vamos passar por mudanças aqui importantes. Todas os eventos, semanas da escrita científica e esse evento que nós estamos participando agora, logo vai estar disponível aqui na forma de vídeos, tá? Esses são nossos contatos. Então, por enquanto, muitíssimo obrigado e até a próxima. Ok, muito bem.